E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim trazer mais um tema especial sobre o tratamento de feridas que se chama desbridamento. É isso mesmo. É um vilão para muitos profissionais de saúde, mas é um alívio para muitos outros. E hoje eu vim unir todos eles. Eu vim trazer algumas soluções que podem estar dispostas sobre esse tema, que podem colaborar muito com o tratamento do paciente e muito também na aptidão do profissional de saúde que estiver conduzindo a cicatrização de uma ferida. Então, o que é o desbridamento? Antes de tudo, quero esclarecer que existe a palavra desbridamento e o debridamento, e ambos são corretas. Na nossa língua portuguesa, muitas palavras se assemelham, algumas letras são perdidas de acordo com o tempo, mas debridamento e desbridamento dizem a mesma coisa e são corretas sim, então pode-se usar as duas formas. Mas já que falamos um pouquinho da origem dessa palavra, do significado dessa palavra, vamos ver o que é o conceito de desbridamento no que diz respeito às feridas. A gente tem um fragmento dessa palavra, que é o debris, que é o que segura o cavalo. Então, aqueles que estão nos escutando agora, que gostam dessa vida de vaqueiro, de cavalo, sabem muito bem que equipamento é esse. Ele serve para frear um pouquinho o cavalo quando você está na condução dele. Então ele freia o cavalo na hora que você faz o comando, que dá o comando àquele animal. Na ferida, é impressionante que a gente pode associar. Esse debris são as barreiras que estão freando a cicatrização da ferida. Que barreiras são essas? Bordas maceradas por excesso de umidade, infecção, tecidos desvitalizados, corpos estranhos também atrapalham a cicatrização. Então tudo aquilo que está atrapalhando, que está interferindo no processo normal de cicatrização, pode ser chamado de debris. Então, esses debris, esses esfacelos, essas coisas ruins que estão presentes na ferida devem ser removidas para o correto prosseguimento da cicatrização. E nosso organismo faz isso sim. É funcional, é fisiológico e é natural do nosso organismo fazer todo esse processo de desbridar. Mas chega a um certo ponto que o nosso organismo não aguenta mais. Ele usa todas as suas energias, todas as suas forças, mas aquele debris, aquele esfacelo está sempre se acumulando. Então, quanto mais acumula, mais dificuldade o organismo vai ter de remover tudo aquilo que está estranhamente na ferida, ou seja, está agindo como um corpo estranho. Nesse momento é que entra um profissional de saúde que vai interferir nessa cicatrização. Então, esse processo de remoção do que está interferindo no processo de cicatrização, do que está atrapalhando, chama desbridamento. É uma ação que pode ser feita de várias formas e é, no meu ver, uma das mais avaliadas técnicas que trazem autonomia para o enfermeiro ou para o profissional que vai conduzir esse tratamento. Por que eu digo autonomia? Porque é um processo que estabelece algumas técnicas que podem ser executadas pelo enfermeiro de forma assistencial, ambulatorial, sem uso de anestesia às vezes, que não seja uma anestesia invasiva. É claro que o enfermeiro não pode conduzir dessa forma. A anestesia invasiva a partir de infusão de lidocaína, por exemplo, só pode ser executada pelo médico. Mas existem algumas formas também de promover a anestesia, analgesia a esse paciente, como a lidocaína em forma de geleia, como a lidocaína em forma de spray. Então, esses itens podem ser estabelecidos no momento do desbridamento. Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho das técnicas de desbridamento e os tipos de desbridamento que existem até hoje no mercado, ou até, posso dizer, de forma manual de cada profissional de saúde. Em relação ao desbridamento, inicialmente, a gente tem que separar em dois grupos ou em dois polos diferentes. Um chama desbridamento seletivo, ou seja, ele vai selecionar o que está vivo e o que está morto da ferida, dentro da ferida, o que está vitalizado e o que está desvitalizado, e vai atuar somente sobre o desvitalizado, sem atingir ou sem agredir o que está vitalizado, o que está com vida, o que está sadio. O outro tipo de desbridamento é o não seletivo, ou seja, ele não seleciona o que está vivo e o que está morto. Ele precisa remover o que está morto, mas às vezes interfere ou agride ou pega uma margem do tecido vitalizado. O primeiro desbridamento é o mais comum e o mais fisiológico, é o desbridamento autolítico. Então esse processo que eu falei, que o organismo tem a capacidade de remover tudo aquilo que está atrapalhando a cicatrização, existem curativos também que promovem esse desbridamento. O desbridamento autolítico quer dizer que o organismo mesmo vai estimular ou vai ser estimulado a remoção desse corpo estranho, a remoção desse corpo que está impedindo a cicatrização ou que está atrapalhando. A forma autolítica, ou seja, a autólise, o organismo mesmo estimula ou causa a lise desse corpo estranho, desse esfacelo, desse tecido desvitalizado,
ou pode ser utilizado também por forma de curativos. Até hoje, os mais comuns são os hidrogéis. Esses hidrogéis são curativos formados à base de puramente água em forma de gel, que ele vai prevalecer ou vai estimular a umidade no local da ferida. Então esses hidrogéis, esses géis, servem para deixar o ambiente mais úmido e facilitar com que o organismo consiga fazer essa autólise, consiga fazer esse desbridamento de forma mais coerente. Algumas feridas que presenciam tecido desvitalizado, como necrose e esfacelos, são ótimos tecidos, são ótimas feridas que podem ser usadas sim o hidrogel. Hoje no mercado existe o hidrogel puro e simples, à base de só água, e existe também o hidrogel com alginato, que é uma substância fornecida pelas algas marinhas que tem um amplo poder de dissociar moléculas de tecido desvitalizado, formando um gel mais amplo e mais coerente. Esse hidrogel com alginato pode ter interferência um pouquinho no sentido de causar um pouquinho de dor no paciente, de queimar um pouquinho no local da ferida. Então o profissional de saúde que estiver tratando esse paciente tem que saber reconhecer esse foco de dor do paciente ou alguma reclamação dele posterior, ou deve ser explicado no momento do uso do material que se eles vier a sentir algo como uma queimação é praticamente normal. Mas se for algo fora do comum e que não dê para aguentar nos próximos dias de curativos, o enfermeiro deve conduzir ou o profissional de saúde deve conduzir de forma a remover esse produto e tentar utilizar o hidrogel puro e simples. Em termos de efetividade, o hidrogel com alginato tem mais efetividade, mais rapidez, mais eficácia no tratamento da lesão com tecido desvitalizado, porque o alginato é um up, é um plus de uma substância que fornece um poder maior de remoção de desbridamento. Em relação ao hidrogel puro e simples, consegue sim remover, só que de uma forma mais lenta em relação ao seu companheiro de linha, como é o hidrogel com alginato, mas também tem a parte boa que não traz nenhum tipo de queimor, nenhum tipo de irritação na pele do paciente ou na ferida também. Antes do uso desse hidrogel, avaliar sempre a quantidade de exudato. Por quê? Se é um gel, se é água, quando juntar com o exudato da ferida, que já é extravagante na ferida que você estiver tratando, vai fornecer ainda mais exudato. Então aquela lesão vai exudar mais ainda, o que precisa chamar a nossa atenção de troca de curativos. O programa de curativos desse paciente que exuda muito tem que ser mais próximo. Se eu não estou usando nenhuma espuma absortiva, nenhuma espuma gestora de umidade, de exudato, eu tenho que conduzir esse paciente de forma ao curativo ficar mais próximo de mim. Ou seja, de 24 em 24 horas, de 48 em 48 horas, sempre avaliando o grau de contaminação ou o grau de colonização daquela ferida e avaliando também o grau de exudato. Em relação ao produto que é coadjuvante nesse sentido de autólise, é o hidrocoloide. Mas Arthur, o hidrocoloide é usado principalmente em lesões por pressão, para prevenção de lesões por pressão, muita gente usa assim também. Mas só que o hidrocoloide, quando bem usado, também pode ser usado como um desbridante. Em lesões por pressão, estágio 2, que estão ainda perdendo o epiderme, que estão no nível de derme, geralmente acumulam um exudato mais seroso, mais linfático e fazem uma camada condensada sobre a lesão. Então o que é que a gente vê? Uma lesão que está prestes a abrir ou já rompeu a camada de epiderme e que expõe a derme, que causa dor no paciente, e expõe uma camada de um exudato mais condensado, mais pesado. O hidrocoloide serve exatamente para esse quesito. É uma lesão que não é muito exudativa e que fornece esfacelos, fornece um exudato mais seroso. Então, esse hidrocoloide é um curativo à base de hidrogel com alginato também, pode ser fornecido a partir disso, mas só que ele é feito em placa. Então, ele é um gel que é condensado, imprensado em placa e ele vai sendo liberado aos poucos, ao momento que é liberado o exudato também. Então ele precisa do estímulo da ferida liberar o exudato para cima do curativo e esse hidrocoloide vai liberando suas substâncias também a partir de CGF, que é uma substância bastante conhecida. Esse CGF vai também amolecendo esse esfacelo mais condensado e vai desbridando ao momento também que ajuda a cicatrizar. Então esse momento que ele vai removendo o tecido morto, ele também colabora no mantimento de um meio úmido ideal para a cicatrização da ferida. Então não é um instrumento que vai cicatrizar a ferida, mas é um instrumento que vai fornecer um ambiente ideal, um ambiente legal para o estímulo da cicatrização. Além de remover esses esfacelos, vai deixar um ambiente, uma granulação mais evidente, uma derme mais evidente, pronto para fazer a última camada de epitelização. Em relação a outro tipo de desbridamento, que é o enzimático, a gente tem uma polêmica, mas é uma polêmica legal que fornece conhecimento e que fornece vivência a todos nós.
no enzimático há uma divisão um pouquinho estabelecida sobre aqueles seletivos e os não seletivos também, como eu falei no início do vídeo. Em relação aos seletivos, temos como carro-chefe a papaína. A papaína é uma substância, uma enzima retirada do mamão papaya, que foi descoberto que essa enzima dissocia proteínas, moléculas de proteínas, na verdade, dos tecidos desvitalizados. Então, aquela necrose seca ou até aqueles esfacelos que estão sobre a granulação, sobre o tecido sadio, a papaína consegue dissociar num nível bem mais rápido que, por exemplo, o hidrogel. Então, a efetividade da papaína é superior na nossa vivência, a nosso observar, nos estudos que a gente faz, na vivência diária nossa no atendimento dos pacientes, é bem superior a um hidrogel que estimula o desvidamento autolítico, no caso, dependendo de sua porcentagem. E por que eu digo isso, porcentagem? A porcentagem de sua concentração. A papaína, hoje em dia no mercado, pode ser fornecida de 2 a 10%. No nosso uso, na nossa utilização, sempre a 10% nós temos uma capacidade boa de uso da papaína e uma vivência muito boa com ela, dado os pacientes que atendemos todos os dias aqui na clínica, na cicatriza, e vemos que realmente a papaína tem uma efetividade grande sobre tecidos desvitalizados, também preservando a granulação, que é dos seus excelentes pontos. Há um ponto curioso, porque todo tecido que está perto de morrer, que está desvitalizado ou está em ponto de isquemia, ele envia sinais ao organismo, envia sinais que está morrendo ou de que está morto, tá? Sendo bem por baixo, bem comum ou bem básico, é como se o organismo estivesse avisando a ele mesmo que aquele tecido está se denegrindo, tá? Se degradando. Então uma pomada, um gel, tem que saber reconhecer isso. São receptores, né, que aquele tecido está enviando, e a pomada que está sendo usada naqueles tecidos desvitalizados precisam reconhecer o que está vivo e o que está morto, basicamente. Então a papaína é um desses casos. A enzima papaína consegue identificar aquele tecido que está desvitalizado ou aquele que está sadio. Ao que está desvitalizado, ela vai dissociar ao ponto de amolecer e sair do curativo. Acontece isso sim. Ou ao ponto de o enfermeiro ou o profissional que está conduzindo remover mais facilmente aquele tecido morto. E o mais legal, o mais correto, o mais coerente é que a papaína não interfere no tecido de granulação, que é aquele tecido vermelho, sadio, rico em vasos que a gente precisa proteger. A gente precisa estimular e cuidar muito bem dele. Então a gente não pode usar um material que venha agredir esse tecido de granulação. O que eu quero apenas é que ele venha agredir aquele tecido que está desvitalizado, que está interferindo na cicatrização da ferida que eu estou cuidando. A papaína é um ponto muito positivo em relação a isso. Um ponto não tão bom é o uso em alguns tipos de feridas que são mais dolorosas, por exemplo, os casos arteriais. As úlceras ou lesões arteriais costumam doer bastante, bem como aquelas lesões hipertensivas também que sofrem por isquemia. Então, o uso da papaína, os pacientes que vêm a sentir algum incômodo relatam um queimor, relatam uma dor angustiante, uma dor de contração da ferida. É um ponto positivo, já que está estimulando a cicatrização ou estimulando um meio ideal para a cicatrização, mas não é tão bom para aquele paciente que já vem sentindo muita dor. Então você usar um curativo que vem agredir mais ainda e machucar ainda mais é um ponto que não é tão interessante no tratamento de feridas. Nesses casos você pode optar pelo começo lá que a gente conversou sobre desvidamento autolítico, a partir dos géis, por exemplo, o hidrogel. Nesses casos sim, você pode usar uma coisa mais branda, uma coisa mais lenta, sempre também pensando no aporte de um médico vascular que esteja sempre por perto, lidando com essa lesão arterial. Sabemos nós que uma lesão arterial é bem mais complicada de tratamento e a gente tem que estar sempre de forma multifatorial, multiprofissional, cuidando dessa ferida. Em relação a outro ponto do desvidamento enzimático, a gente vê aquela pomada que não é seletiva. Por exemplo, hoje em dia temos as colagenases e as fibrases. Essas pomadas não conseguem reconhecer, não conseguem selecionar o que está vivo e o que está morto. Aquele receptor lá que eu falei, ela não consegue identificar como um tecido que está desvitalizado ou como um tecido que está a ponto de morrer ou a ponto de se desvitalizar. Então, o uso dela pode agredir um pouquinho o tecido de granulação ou pode expandir um pouquinho mais a ferida. Claro que isso depende muito de quem está usando e do reconhecimento da fase de cicatrização a qual a ferida se encontra. Então, não é uma contraindicação. Particularmente não uso a colagenase e nunca usei, mas vejo relatos de pacientes e é uma pomada bastante comum, é um creme bastante comum que é usado hoje em dia no mercado, mas por relato de pacientes, por relato de outros profissionais,
temos conhecimento também que ela não consegue reconhecer aquele tecido desvitalizado, interferindo no tecido sadio, atrapalhando um pouquinho a cicatrização, às vezes até estagnando um pouquinho. Em relação ainda ao desbridamento seletivo, nós temos um outro campo, diria a vocês, o maior campo de atuação da enfermagem é o instrumental. O desbridamento instrumental conservador quer dizer que um enfermeiro portando algum tipo de instrumental, algum tipo de material cirúrgico, pode sim realizar o desbridamento de algumas feridas. Então, existem alguns materiais e algumas técnicas a serem estabelecidas nesse processo. Por que instrumental conservador? Essa técnica envolve a remoção de tecido desvitalizado sem agredir o tecido vivo, sem agredir o paciente. Então é um fato conservador no ponto de preservar o paciente de queixas álgicas, de queixa de dor durante o procedimento e preservar o tecido sadio, onde você vai apenas interferir no tecido que está desvitalizado. Esses materiais podem ser a partir de pinças, dente de rato, pinças hemostáticas, tesouras íris. Então tem vários instrumentos hoje em dia de você poder mexer ou poder desvidar uma ferida. E para mim é um ponto bem interessante, e é um dos pontos que eu mais gosto no tratamento de feridas, é poder pegar aquela lesão que está toda cheia de esfacelo, toda cheia de necrose, e você fazer um belo trabalho realmente de arte, de remoção de tecido morto, e o paciente ficar satisfeito no final. Você, no bom desvidamento, numa boa técnica de desvidamento instrumental, você pode adiantar o paciente diversos curativos, ou seja, aquele prognóstico de cicatrização em 5, 6 meses, você pode adiantar para muito menos. É um processo, às vezes, que requer técnica, às vezes não, com certeza requer sempre a técnica, aptidão com essa técnica, tá? E envolve também um vínculo com o paciente gigante. Muitos pacientes que atendemos aqui chegam já com esse nome de desbridamento, ou desbridagem, como eles mesmos falam, ou raspagem, como eles mesmos falam também de forma popular. Então, para você remover daquilo, ou ressignificar aquilo na cabeça do paciente, é uma luta. E realmente só criando um vínculo desde o início do atendimento até o final, você tem como ressignificar isso na cabeça dele. Então, explicar ao paciente o procedimento que vai ser realizado, utilizar os melhores instrumentos e utilizar a técnica mais correta, vão te formular, vão fazer com que você faça um processo de desbridamento essencial para o tratamento da ferida. Além desses instrumentais que eu falei, como a pinça e a tesoura, existem as lâminas de bisturi também que podem ser executadas pelo profissional de enfermagem, até um certo nível, tá, gente? Então, existe uma regulamentação, portarias, leis, que vão dizer ao enfermeiro até onde ele pode realizar um desvidamento instrumental, tá? Não pode ir de forma muito profunda ao chegar ao nível de fáscia muscular, ao nível ósseo, isso não pode ser executado. As lesões que podemos interferir são mais superficiais, mais brandas, também para não incorrer incongruências ou interferências na vida do paciente, nem na nossa aptidão profissional, na nossa regulamentação profissional. Em relação a esse instrumental conservador, adianta muito a cicatrização do paciente e também pode ser executado de uma forma mais simples, para também fornecer ao paciente o melhor tratamento, tá? Em relação a mais uma técnica de desvidamento seletivo, temos a técnica de desvidamento mecânico. Esse desvidamento mecânico pode ser executado com irrigação ao soro fisiológico, que é uma das formas mais conhecidas, a algum nível de pressão. Então, muitos profissionais até hoje executam isso, principalmente nas unidades básicas de saúde, na forma de irrigação de soro a partir de uma agulha 40x12. Fazem uma alta pressão na ferida e conseguem desvidar também os esfacelos a partir dessa alta pressão. É uma técnica simples, como a partir de uma gase estéril, por exemplo, é uma técnica que eu gosto bastante. Tem alguns esfacelos que conseguem ser removidos com a gase, sim, mas é um ponto a ser discutido, é um ponto a ser trabalhado com o paciente, porque pode causar mais dor. Num tecido de granulação que é mais friável, pode sangrar. Então isso tem que ser sempre explicado ao paciente. Você tem que estar sempre em momento de vínculo, de conversa contínua com o paciente, sempre avaliando sua reação. Você não pode chegar simplesmente pegar uma gase, é o que a gente mais vê hoje em dia os pacientes reclamarem, o enfermeiro ou o profissional de saúde fez sangrar a minha ferida. Isso tem que ser explicado ao paciente que é uma rotina, é um procedimento normal e que sangue nada mais é do que a ferida está viva. Então ele gosta, como a gente fala isso, sangue é vida, sangue apareceu porque a ferida está viva. Mas isso tem que ser bem levado em conta e conversado com o paciente, para o paciente não ter uma reação negativa no seu procedimento. Então essa técnica pode envolver sim sangramento, pode envolver dor,
mas é uma técnica boa de ser executada e de simples execução. Uma simples gase estéreo pode realmente conduzir esse tipo de ação, esse tipo de técnica e adiantar muito a cicatrização ou o processo cicatricial desse paciente. Ainda em relação ao desbridamento instrumental conservador, temos algumas técnicas para favorecer quando você vê aquela placa de necrose bem chata, bem seca em cima da ferida que não sai com nada. Então temos 3 técnicas principais chamadas de square, cover e slice. A técnica de square, ou a jogo da velha, como é mais popularmente conhecida, significa dizer que você vai pegar uma lâmina 11, que eu indico melhor por ser mais pontuda, e fazer um ângulo praticamente 90 graus sobre a ferida. Você vai estabelecer riscos horizontais e verticais sobre a lesão, fazendo realmente um jogo da velha. Para que isso? A necrose seca tem difícil penetração de um gel ou de uma papaina, por exemplo. Então, quando você faz esses riscos, você está estimulando o gel, o hidrogel ou a papaina a penetrar nessa placa enegrecida, essa placa de necrose, e dissociá-la mais fácil, ou seja, amolecê-la de uma forma que você no próximo curativo possa remover todos esses esquadrinhos que você forneceu. Um ponto interessante que eu chamo a atenção é não aprofundar muito essa lâmina de bisturi para não causar dor no paciente. Essa profundidade da necrose, eu dou a dica de fazer um primeiro risco sobre essa placa e avaliar a profundidade em que ela se encontra. Ou seja, se você viu um tecido amarelo abaixo dessa placa quando fez o primeiro corte, significa dizer que você estava num bom nível e que dá realmente para prosseguir nesse nível de profundidade. Se você fez sangrar a ferida, você tem que avaliar a que nível está essa placa de necrose. Eu não indico muito aprofundar, porque à medida que vai sangrando, o paciente vai reclamando de dor e realmente é uma queixa álgica bastante evidente pelo paciente e isso tem que ser bem explicado a ele. Então, nessa técnica de square, você consegue amolecer ou dissociar uma placa que está seca e está impenetrável, tá? Essa é a primeira técnica de execução para um possível desbridamento instrumental conservador. E no que diz respeito à segunda técnica, que é a técnica de cover, quer dizer aquela placa de necrose que está mais fácil de ser removida. Ou seja, eu venho usando hidrogel, eu venho usando papaina há um certo tempo, mas preciso de entradas. Então, a primeira entrada pode ser executada a partir das bordas. A técnica de cover significa dizer que você vai remover essa placa de necrose a partir de suas bordas. Pode ser portando uma pinça simples e uma tesoura, ou uma lâmina 24, por exemplo. Você precisa pegar na borda dessa necrose, sem atingir a borda viva da lesão, e começar a achar entradas nessa placa. Você dá um primeiro corte e isso vai estabelecendo um desvidamento mais conservador e um desvidamento mais coerente com o que você acha correto naquele processo de cicatrização. A última técnica, que é uma dica bem legal, é a slice. A slice é aquela placa de necrose bem seca, que você não consegue remover pelas bordas, mas você consegue remover um fragmento no centro. Essa é a técnica de slice. Você vai remover apenas um fragmento central ou você vai iniciar o desvidamento pelo centro, tá? Então, se você aquela placa de necrose que está muito aderida ao leito da ferida ou às bordas da ferida, que você não consegue acesso pelas bordas da mesma, você pode ter acesso pelo centro, pelo leito da ferida e assim desvidar uma área mais central, partindo para as bordas e aí por diante remover toda essa necrose. Um ponto interessante que eu chamo a atenção é que não estejamos muito com sede ao pote, que eu quero dizer, não precisa remover tudo de uma vez. Quando chamamos de instrumental conservador, significa dizer que não precisa fazer tudo de uma vez só. Significa dizer que você precisa preservar o paciente e estabelecer limites. Meu limite, por exemplo, é profundidade. Não gosto de profundidade ampla. Nesses casos de profundidade ampla, sempre encaminhar para um médico cirurgião. E principalmente pelo risco de pegar áreas anatômicas ou peças anatômicas de grande importância para o paciente. Por exemplo, vasos arteriais. Então, isso são limites estabelecidos ao enfermeiro ou ao profissional de saúde que está conduzindo, que deve ser bem reconhecido no momento. Então, sempre estabeleça seu limite de quantidade de remoção de tecido desvitalizado e a área que você está atingindo, bem como a profundidade. Então, casos de necrose extensa, casos de infecção grave, devem ser sempre encaminhados para médicos cirurgiões, porque o enfermeiro não pode assumir uma lesão como essa e acabar manchando o seu nome e não ajudando também o paciente na sua cicatrização, na sua evolução. Então, para não prejudicar nem nosso trabalho, nem o paciente, devemos sempre saber reconhecer casos que não estão ao nosso alcance. Em relação a desvidamentos não seletivos, a gente pode encaixar um pouquinho a colagenase e a fibrase, que são essas enzimas não seletivas.
Então a gente pode puxar um pouquinho desses desbridantes enzimáticos para o campo de não seletivos em alguns casos, tá? Que são relatados por pacientes e profissionais. Essas pomadas não conseguem atingir um nível de seleção de tecido desvitalizado e acabam denegrindo, atingindo um pouquinho o tecido viável, o tecido que a gente quer cuidar. O outro desbridamento não seletivo chama desbridamento cirúrgico. Então é uma técnica rápida e invasiva, ou seja, é feito por um médico cirurgião em centro cirúrgico e é removido todo o tecido desvitalizado ou grande parte do tecido desvitalizado de uma lesão. Nesses casos a gente pode incluir abscessos, linfangites necrosantes ou necrotizantes, como chamam em alguns casos, fascites necrotizantes. São casos realmente de tecidos desvitalizados ou necroses extensas e profundas, justamente aquelas que eu falei no instrumental conservador, que são limites para os profissionais. Então, sempre que virmos em algumas lesões necroses extensas e profundas, devemos evitá-las, mas não de conduzi-las ou não de encaminhá-las. Devemos evitar de mexer ou de desbridar, mas devemos pegar para nós e encaminhar para um tipo de hierarquia maior, ou seja, os médicos cirurgiões, que devem e sabem o que fazer naqueles casos. Então não devemos ir com muita sede ao pote, nem achar que somos super-heróis. Em alguns casos, nesses casos assim de necrose extensa e profunda, encaminhar sempre para o médico cirurgião, que é o ato mais simples e mais correto a fazer. Depois que ele retorna da cirurgia, sim, assumimos como uma lesão, avaliando essa lesão, avaliando todos os sentidos de barreiras ou de circulação, e aí sim podemos conduzir da melhor forma. São pontos para outras histórias ou outros capítulos. Em relação ao desvidamento cirúrgico, a gente percebe um ponto interessante. Por mais que ele seja rápido, efetivo e de uma sessão só, ele deixa ainda alguns tecidos desvitalizados muitas vezes, que não são reconhecidos durante a cirurgia, ou removem, além do tecido desvitalizado, removem também uma parte do tecido vitalizado. Por isso que é chamado de não seletivo. Em alguns casos de não seleção, ele, além de remover o tecido que está denegrindo ou agredindo a lesão, eles removem um pouquinho ainda de bordas, que são bordas limite ou bordas de segurança, são chamadas assim, da lesão. Então, uma necrose que cobre uma certa área vai cobrir um pouquinho mais depois da cirurgia. O médico precisa remover a necrose e bordas de segurança para evitar que aquela necrose venha a se estender ou que fique algum tipo de fragmento de necrose que possa interferir no futuro processo de cicatrização. Então, esse é o desvidamento cirúrgico. O último tipo de desvidamento que eu quero falar é uma técnica que ainda não é muito utilizada, mas já é reconhecida aqui no Nordeste, que é feita no hospital, ou no Hospital Universitário Onofre Lopes, que é em Natal, por um instituto, por um comandado de pesquisadores, que é a terapia larval, ou um desvidamento biológico. São larvas cultivadas em laboratório, ou seja, larvas de moscas de uma espécie específica, que essas larvas vão ser acumuladas em saquinhos, podemos chamar assim, e essas larvas vão, à medida que são colocadas na ferida, vão desbridar os tecidos mortos, tecidos desvitalizados. Na saliva dessas larvas existe uma substância, uma enzima, que vai dissociar também as moléculas de proteína dos tecidos desvitalizados. Mas não pensemos nós que essas larvas são apenas jogadas sobre a ferida, que possam causar túneis, por exemplo, ou lesões cavitárias. Existe realmente um FOAM, ou um tipo de curativo, que é um saquinho realmente, que essas larvas vão contidas nesses saquinhos, são estéreis, são conduzidas em laboratório, que podem ser aplicadas sobre a ferida, e essas larvas são ao ponto de, inteligentemente, atingir apenas os tecidos desvitalizados. Então essa técnica, por mais que eu tenha falado como um tipo de um desvidamento biológico, pode ser encaixado sim como um desvidamento seletivo. Então essas larvas vão selecionar apenas os tecidos desvitalizados, iniciando ou ajudando, colaborando na cicatrização correta. É um processo ainda pouco utilizado, podemos dizer assim, mas que pode ser ainda difundido e mais estudado. Está um pouco restrito ainda a Natal, à universidade, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, à UFRN, mas que pode ser ainda disseminado esse conhecimento e apreendido por vários profissionais. O que eu vejo como maior dificuldade é realmente criar esse vínculo, criar essa confiança com o paciente, ao ponto dele permitir que larvas de uma mosca, por exemplo, possam ser utilizadas na sua ferida. Isso tem que ser bem conversado, de forma científica, de forma que o paciente também venha a entender que é importante, e realmente essa técnica pode ser utilizada e muito bem descrita. Pessoalmente, já vi vários artigos sobre isso, principalmente da universidade, da UFRN, que descrevem esses casos, e vi muitas imagens bem esperançosas, que nos dá alguns mecanismos ainda
de entendimento desse processo e que realmente é viável e há realmente pano para manga para ser estabelecida como uma técnica bastante difundida não só no Brasil como no mundo. Então fica aí também a dica de pesquisa sobre essa técnica, que é uma técnica ainda pouco utilizada, não utilizamos aqui ainda, mas difundida em alguns outros estados do Nordeste, e também esperamos nós que essa técnica também possa ser difundida em todo o Brasil e também feitos estudos, né, já que são evidências clínicas que movem o nosso tratamento, movem as nossas condutas, que possam ser utilizadas no paciente para a melhoria do mesmo. Ainda sobre a terapia larval, são casos recorrentes aqui na clínica. Muitos pacientes chegam com essa terapia larval, mas não feitas em laboratório. O que eu venho atentar para vocês é o sentido de sempre avaliar a quantidade de exudato da ferida. Então, se a ferida vem muito exudativa, transpassando as faixas, que são as coberturas terciárias, aquelas coberturas de fixação do curativo, tem que nos chamar a nossa atenção. E chamar a atenção do paciente, com certeza, também. Consequentemente. Por quê? Esse exudato, ao ponto do nível de cobertura terciária, pode chamar a atenção das moscas. E as moscas vêm realmente pelo olfato, por esse cheiro, pelo odor do exudato já acumulado há muito tempo na ferida, e podem pousar ali e colocar seus ovos, e esses ovos vir a eclodir em larvas sobre a lesão. A gente observa realmente muitos curativos que chegam assim, principalmente do interior da Paraíba ou de outros estados, quando o paciente é mais de zona rural, por exemplo. Então, um cuidado, um alerta sempre para nós, enfermeiros ou profissionais de saúde, é orientar o paciente sobre esse cuidado com o curativo e nos orientar também, perceber quando esse curativo está exudando muito, ou seja, está extremamente saturado de exudato. Ao passo que essa saturação de exudato vai acontecendo, maior o risco de a mosca pousar lá e colocar seus ovinhos e aparecerem larvas. A gente observa quando remove esses curativos que as larvas estão realmente sobre o tecido desestalizado. Mas não é uma técnica correta porque essas larvas não são estéreis e não são criadas em laboratório para executar tal ação científica, tá? Então fica a atenção e fica a dica. Se você gostou do vídeo, curte, dá seu like. Se quiser comentar alguma coisa, tem um campo aqui embaixo para comentar, perguntar, elogiar, criticar. Se você quer ainda que esse conhecimento passe para várias pessoas, já que você gostou muito, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal se ainda você não é inscrito.